Fala pessoal, eu sou Samuel Félix e este tutorial que eu vou estar mostrando para vocês é a primeira aula do módulo de rigging do nosso curso Cinema 4D Character Pipeline. Existem vários outros recursos e elementos que podem ser usados no processo de rigging, mas eu vou estar mostrando para vocês os 3 elementos básicos que compõem a estrutura de um rigging, tá bom? Então vamos lá. Eu queria primeiro desmistificar um pouco essa questão de rigging, porque muitas pessoas têm meio que receio, porque acha complicado. E como qualquer coisa nessa área de 3D de produção, tudo que a gente precisa entender são as etapas. Uma vez que você entende e respeita as etapas, a chance de dar errado o seu projeto são bem menores, sabe? Eu particularmente gosto muito dessa parte de rigging, é uma das minhas partes favoritas. E eu vou estar explicando para vocês nessa aula o processo bem básico de alguns elementos que compõem o processo de rigging. Então é isso que a gente vai estar olhando nessa aula. A primeira coisa é a malha, né? Mesh. Nós temos aqui. O segundo elemento que nós temos no processo de rigging são os joints ou bones. Bones quer dizer osso em inglês. E o terceiro elemento são os controladores, certo? Então, basicamente, pessoal, o processo se dá da seguinte forma. Nós temos a malha. A malha vai ser controlada pelos joints ou bones e os controladores vão controlar os joints. Para isso acontecer, nós usamos outros processos. Então, o processo para unir a malha aos joints se chama de bind. Através desse processo, nós podemos controlar a malha através dos joints, certo? Então, depois que nós temos os joints controlando a malha, nós vamos controlar os joints através de controladores. Então, esse processo nós podemos fazer através de constraint. Basicamente, esse controlador aqui vai controlar a rotação desse joint aqui. Esse controlador vai controlar a rotação e a posição desse joint aqui também. Então eu fiz aqui esse rig aqui bem simples para vocês entenderem, certo? Vou dar um zoom aqui. E você pode ver aqui que na hierarquia dessa cena aqui existe um null, que é o objeto que eu posso mover todo o grupo de elementos. Nós temos 2 controladores, nós temos joints aqui, certo? Vou dar um solo aqui para vocês verem. Desde agora eu quero ressaltar que nomear os seus elementos é crucial nesse processo de rigging. Nomear da forma certa. Então eu tenho 2 controladores, então eu nomeei Control 1, Control 2, 3 joints e, por último, a nossa malha, né? Existem alguns processos para conectar uma etapa à outra, um grupo de elementos à outra. Quando nós efetuamos o processo de bind, é criada automaticamente essa tag aqui chamada skin. Então nela é guardar todos os dados dessa ligação que nós fazemos. Da mesma forma, essa tag aqui, ó, o wait tag, ela guarda todos os dados de como cada joint influencia cada área da malha, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai me dar essas cores aqui, gradiente, que indicam a influência que tem cada joint nessa malha, certo? Então, por exemplo, aqui embaixo, quando eu cliquei 2 vezes, aparece essa lista aqui embaixo de joints, certo? Então a gente pode ver que o Bone 1 e o Bone 2, que o Bone 1 e o Bone 2 são os que estão influenciando essa malha. Por exemplo, a área vermelha é o Bone 1 e a área mais azul é o Bone 2. Então você pode ver que nessa área que existe o gradiente, onde as cores estão intercalando, nesses pontos aqui, ó, eu vou colocar aqui esse pincelzinho aqui em cima, você pode ver que cada bone tem 50% de influência
nesse ponto aqui também. Não sei se dá para ver aí na tela de vocês. Então, por exemplo, nessa área aqui em cima, o Bone 1 tem total influência nesses pontos aqui, 100%. Aqui o Bone 2, nessa área azul, tem influência de 100% nesses pontos. Na área que as cores estão intercalando, gerando um gradiente, que é justamente nessa linha aqui, os dois bones têm influência de 50% cada. Eu vou habilitar aqui o Subdivision Surface e vou mostrar para vocês o resultado. Então eu posso selecionar esse controlador aqui e quando eu rotaciono, note que o Bone 2 ele tem influência total nessa parte de baixo desses polígonos, e na área onde eles intercalam eu faço essa transição, certo? Então eu vou mostrar para vocês. Essa não é a melhor distorção, certo? A gente pode usar alguns recursos para corrigir uma distorção mal feita, mas basicamente esse é o processo. Então, por exemplo, esse controlador aqui, ele controla de uma forma geral, certo? E o controlador 2, ele vai ter essa influência dessa parte de baixo e a transição ali no meio da malha. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, assim como o processo de bind, ele vai conectar os joints à malha, os controladores vão ter influência sobre os joints através de constraint. Então, você pode ver essa tagzinha aqui, ó. Você pode achar essa tag através clicando no botão direito, vindo aqui em Rigging, Tags e aqui, ó, Constraint. Então, basicamente, o que essa tag aqui faz, eu vou vir aqui em PSR, você pode ver que tá aqui, ó, habilitado aqui no R de rotação, e nessa target aqui tá o controlador 1. Isso quer dizer que o controlador 1 ele vai controlar a rotação do joint 1. Da mesma forma o joint 2. Vou clicar aqui, você vai ver selecionar a rotação, e o que vai controlar a rotação desse joint 2 é a rotação do controlador 2. Então é justamente esse processo aqui. A malha é controlada pelos bones através do skin e do weight tag aqui, e a rotação dos joints é controlada pela rotação dos controladores através do constraint. Ok? Então eu vou só recapitular para vocês entenderem. Novamente os três elementos básicos aqui: a malha, os joints ou bones e os controladores. A malha é controlada pelo joints, pelo processo de bind, e os joints são controlados pelos controladores pela constraint tag. Então é isso, pessoal. No mais, se você deseja saber mais sobre o curso, dá uma olhada no site do Vida de Motion para mais informações e mais conteúdo como esse. Um abraço.